Nesse vídeo eu quero fazer um apelo para você que é pai, você que é mãe. Eu estava caminhando aqui no meu condomínio e eu vi uma cena que me tocou, né? E eu quero dividir com vocês. Já de manhã eu estava olhando por cima assim o jornal e também outra notícia que fez eu pensar e elas estão muito relacionadas. Eu quero dividir essa reflexão com vocês, a respeito de um questionamento que eu acredito que nós pais devemos sempre nos fazer, né? Como estamos cuidando dos nossos filhos? Como está o nosso olhar, né, por essas pessoinhas que Deus colocou nas nossas mãos para a gente cuidar, para a gente ter responsabilidade, né, para a gente amar, para a gente instruir. Então eu quero dividir com vocês assim essa experiência, né, que eu tava caminhando no meu condomínio e aí eu vi duas mulheres caminhando com duas crianças, uma num carrinho e outra devia ter uns 3 aninhos, assim, tava de mão, e essa pequenininha que vinha caminhando com os 3 aninhos, ela tava chorando muito, né? E eram duas mulheres e eu olhei rápido, assim, tava meio distante, mas deu pra mais ou menos acompanhar a cena. E elas estavam conversando entre elas, né? Falando, que criança braba, como hoje em dia as crianças são brabas, né? Ela tava falando, né? E falando que ela tava conversando com a nora dela sobre isso e tal. E aí deu para ver que eram duas mulheres que estavam cuidando, né? Duas cuidadoras que estavam com aquelas crianças. E daí surge uma reflexão, né? Naquele momento, eu acredito que aquela criancinha, eu não sei, né, todo o contexto, mas aquela criança, ela estava expressando uma insatisfação, ela queria se sentir acolhida, né? Talvez, né? Não sei, eu não sei, eu tô supondo aqui, por isso eu não quero julgar, mas pelo meu olhar me pareceu isso. E digamos que seja isso, tá? Então vai servir bem para o exemplo do nosso vídeo. Digamos que seja isso, digamos que aquela criança não estivesse sendo braba, ou teimosa, ou birrenta. Digamos que ela estivesse com uma carência de um afeto, né, de um olhar amoroso, né, uma palavra, dizer, o que que tu tá te sentindo, o que que tu precisa, né, um colo, né, porque aquelas mulheres continuaram caminhando e dialogando entre elas, né, e criticando a criança, né, falando de forma crítica, criticando os pais. Aí eu fiquei pensando, né, porque eu não sabia todo o contexto da cena, como eu falei para vocês, mas supondo que fosse isso que eu coloquei, eu fiquei pensando, puxa vida, né, como às vezes os pais, eles têm um cuidado, claro que a gente tem que ter um cuidado para colocar uma pessoa para cuidar dos nossos filhos que não agridem fisicamente. Mas olha como o buraco é muito mais embaixo, às vezes a pessoa não vai agredir fisicamente, mas ela não vai dar aquele afeto, aquele carinho, aquele colo, né? E eu não quero aqui generalizar, porque eu sei que tem muitas pessoas que desempenham esse trabalho com muito carinho, com muito amor e cuidam das crianças como se fossem seus próprios filhos, com muito amor, né? Então esse vídeo não é para generalizar, é só para a gente pensar e para a gente tomar mais cuidado, né? O que que a gente coloca, como que a gente, quem que a gente coloca de contato com os nossos filhos. E a outra situação que eu falei para vocês foi a questão do jornal que eu li hoje de manhã por cima, assim, e eu vi uma notícia, assim, bem chocante, né? Um pai revoltado falando assim, olha, eu quero justiça pela morte do meu filho, né? Aí eu fui ler ali, e aí é uma situação que aconteceu recente aqui no meu estado, do Rio Grande do Sul, uma criança que teve um traumatismo craniano, e parece que foi uma negligência da mãe e do padrasto, né? E o pai tava, assim, desolado, né? E e aí eu fiquei pensando, né? Claro, às vezes tantas coisas acontecem na família, né? Os desentendimentos do casal, né? Eu sempre acho que a gente tem que lutar ao máximo, assim, para preservar a nossa família, o nosso casamento, fazer tudo o que for possível. Eu sei que tem situações que já não dá mais, né? Às vezes uma agressão física, uma traição. Não sei, cada situação é uma situação, né?
Então, aqui a minha fala, eu não quero que gere um peso para você se o seu contexto de vida é um contexto mais drástico, né, em relação a isso. Mas, às vezes, a gente cria problemas e acaba, assim, estendendo problemas, né, estendendo conflitos no relacionamento por coisas banais, simples, né, por pequenos ajustes que a gente poderia fazer. E aqui nesse vídeo a reflexão é em relação a esses casos, né, que às vezes uma separação é aquela solução mais imediata e cada um vai para um lado, eu quero ser feliz, e as pessoas não lutam para preservar a família, e os filhos ficam soltos, né? Às vezes, daqui a pouco a pessoa conhece, né? Vamos supor como aconteceu essa situação, a mulher, né, tá cuidando dos filhos, ficou com a guarda dos filhos, aí conhece uma outra pessoa, se apaixona, vira aquele, né? Daqui a pouco deixa o filho de lado, né? Daqui a pouco o padrasto ou a madrasta não trata bem aquela criança, porque já é outra questão, né, emocional, que a própria pessoa vai ter que lidar, até mesmo de não sentir ciúmes daquela criança, ou de não projetar a imagem da mãe, né, da antiga parceira naquela criança. Então, N situações, né, emocionais que aquele segundo parceiro vai ter que lidar, né, e nem sempre as pessoas têm a sabedoria, né, ou têm a intencionalidade de olhar com um olhar amoroso aquela criança que tá ali, a criança fica desamparada, né? E a criança é tratada de qualquer jeito, e aí ali naquela situação daquele jornal foi, daqui a pouco pegou de mau jeito, deixou cair, a criança acabou falecendo, né, com traumatismo craniano. Olha que tristeza a forma como a sociedade, muitas famílias estão tratando as crianças. Então, nesse vídeo é um apelo. Assim como eu falei no início, eu não sei exatamente o caso daquelas cuidadoras, o que estava acontecendo, algo que surgiu na minha cabeça, assim, e surgiu essa reflexão. E com certeza são situações que acontecem, não sei naquele momento ali. Mas com certeza tem pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa que elas não agridem os nossos filhos, mas elas falam palavras que ofendem, ou elas negligenciam um carinho, um afeto naquele momento, porque a criança não é só cuidar ali, interter, dar um brinquedo ou uma comida, né, ou trocar uma fralda. Precisa todo um aconchego emocional para aquela criança, né, para o desenvolvimento, para um desenvolvimento saudável. Aquela criança precisa se sentir, né, acolhida emocionalmente, né? Então, e aqui de novo eu tô dizendo, vou repetir, eu não tô generalizando, eu sei que tem muitas pessoas que têm essa profissão, que trabalham e trabalham de forma honrosa, né? Trabalham com carinho quando cuidam de crianças. Mas aqui o foco desse vídeo, esse apelo desse vídeo é para nós como pais, a gente ter um olhar mais atento. Quem a gente coloca, né, para dentro da nossa casa, como se a gente está lutando pelo nosso casamento para evitar situações, daqui a pouco colocar outra pessoa ali na nossa família que não vai ter um cuidado com o nosso filho. Se você já passou por isso, daqui a pouco já é uma pessoa que está separada, daqui a pouco por um casamento que foi uma coisa mais extrema, né, que precisou se separar, né, alguma coisa mais extrema, como eu coloquei anteriormente, que esse vídeo não cause peso para você, mas que o objetivo dessa reflexão é que a gente tenha uma visão responsável, né, os olhos atentos, né, pensando nas necessidades das nossas crianças, que não é simplesmente trocar uma fralda e dar uma comida, e dar um brinquedo, ou colocar na frente da televisão e te vira e vai ser feliz. Não. A gente precisa, como adultos, né, cuidar as palavras que estamos proferindo para as crianças, ou até mesmo a negligência. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a época que a gente vive, os tempos que a gente vive são maus. A gente tem, às vezes, como verdade a mentira. E a mentira, né, muitas vezes é dita como verdade. E eu quero ler para nós um trecho que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Diz assim, olha:
a impiedade dos últimos dias. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E a gente já está vivendo isso, né? Uma crise na família, uma crise nos princípios. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então fica esse versículo bíblico, eu vou deixar na descrição do vídeo, fica para reflexão, fica para a gente tomar cuidado, né? Quem a gente coloca na nossa casa, quem a gente se aproxima, principalmente quem a gente coloca em contato com os nossos filhos, né? Que são vulneráveis, né? Dependem da gente, né? Para filtrar o bom e o mal. E que a gente saiba que a gente vive tempos difíceis, né? Que as pessoas não têm princípios, não têm amor pela família, e que a gente possa analisar o nosso contexto de vida, fazer ajustes se preciso for, para a gente priorizar os nossos filhos. Eu sei que é bem desafiante, né? A maioria das vezes a gente precisa os dois trabalharem, né? O marido e a esposa trabalharem, às vezes não tem um avô, uma avó para cuidar, alguém de confiança, mas a gente pode pedir, né, sabedoria para Deus, pedir que Deus nos oriente, nos dê caminhos, nos dê alternativas. Basta o fato da gente ter isso no nosso coração, essa vontade de fazer o certo e não negligenciar os nossos filhos. Não pensar que a vida é só ganhar dinheiro, sair pelo mundo comprando coisas e dando presentes para os filhos. Como um vídeo que eu coloquei, acho que uns 2 dias atrás, das necessidades das crianças. As crianças, elas necessitam de coisas emocionais, né? Não são só presentes. Coisa boa ganhar um presente, até uma criança gosta, mas o que a criança mais necessita é esse amor vindo dos pais, né? Esse sentimento de proteção, isso que vai nutrir a emoção, né? A vida emocional saudável de uma criança. Então, se você gostou desse conteúdo, se foi relevante para você, se você pensou em alguma família, em passar para alguma pessoa, espalhe essa palavra, curte esse vídeo e também te convido a se inscrever nesse canal. Abraço e até o próximo vídeo.